rezando a Via Sacra. Eu tive contato com a oração da Via Sacra lendo o Diário de Santa Faustina, que é uma leitura impecável a todo católico. E a Via Sacra é uma oração poderosíssima. Enquanto meditamos as estações da cruz, percorremos o mesmo caminho que Jesus percorreu até chegar ao Calvário. Trata-se de uma linda meditação sobre a paixão do nosso Salvador. A Via Sacra é considerada um exercício salutar de extrema importância na nossa religião. Após a morte de Jesus na cruz, a bem-aventurada Virgem Maria, seja sozinha, seja em companhia das santas mulheres, frequentemente repetia aquele doloroso caminho. Com o tempo, os fiéis da Palestina e, depois disso, peregrinos de países mais distantes começaram a visitar aqueles santos lugares cobertos pelo suor e sangue de Jesus Cristo, a exemplo de Nossa Senhora. A Igreja Católica, percebendo esse ato de piedade infinita, abriu para todos que fazem a Via Sacra bênçãos espirituais. E como nem todos podem ir até a Terra Santa, a Igreja começou a orientar e estimular a oração da Via Sacra nas igrejas de todo o mundo. E digo mais, se você não pode ir na igreja, por uma questão de horário e tudo mais, é lindíssimo tentar rezar a Via Sacra em casa. É um exercício que traz muitas bênçãos e muitas virtudes. A oração da Via Sacra também pode servir como um sufrágio de altíssimo valor para as santas almas do purgatório. Nós podemos rezar a Via Sacra para ajudar, para dar amparo e liberar almas do purgatório. A venerável irmã Maria de la Antigua, ela tinha o costume de rezar as estações da cruz todos os dias para o alívio das almas falecidas. Porém, ela acabou parando um tempo e uma religiosa do mesmo convento em que ela vivia e que morrera há não muito tempo, apareceu-lhe dizendo em tom de lamento: Minha querida irmã, por que deixaste de fazer as estações da cruz pelas almas do purgatório? Antes, tu tinhas o costume de aliviar-nos todos os dias por meio deste piedoso exercício, mas agora, por que nos privas dessa assistência? Então, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu à venerável irmã Maria de la Antigua e falou: Fica sabendo, minha filha, que as estações da cruz são muito proveitosas às almas no purgatório e constituem um sufrágio do mais alto valor. Eis o porquê de eu haver permitido que esta alma, para seu próprio bem e para o bem de outros, te viesse implorar esse ato de misericórdia. Fica sabendo também que foi por conta de tua fidelidade na prática desta devoção que foste favorecida com uma frequente comunicação com os mortos. É por esta razão também que aquelas almas agradecidas não cessam jamais de rezar por ti e de defender a tua causa no tribunal da minha justiça. Torna conhecida, pois, às tuas irmãs este tesouro, e dize-lhes para colher dele abundantes frutos para si mesmas e para as almas dos fiéis defuntos. Só fazendo um comentário, gostaria só de lembrar aos católicos que nós não conversamos com os mortos e não é um convite ou uma brecha para o espiritismo. Necromancia é pecado mortal, tá na Bíblia, né? Tá escrito com todas as letras. Lembrando que são raros os santos, os servos de Deus, que eles rezam tanto, eles são tão agradáveis a Deus, que eles conseguem ter aparições de Jesus e Maria. E neste contexto de que esses santos ou servos de Deus que estão numa caminhada à santidade muito avançada, essas poucas pessoas selecionadas, que de novo têm aparições de Jesus e de Maria, em eventuais raríssimas situações,
pode ter a visita de uma alma, principalmente uma alma do purgatório, para ajudar Jesus a explicar a importância de uma oração, de uma devoção, de uma prática religiosa. Então, que não se deturpe esse tipo de história, dando a entender que é uma brecha, que, eu posso ser católico, mas eu posso ser espírita. Eu posso ser católico, mas eu posso ir naquela sessão espírita. Lembrando que sessão espírita é um termo para meio que disfarçar o que verdadeiramente é. Em outros países, não existe um termo diferente entre sessão espírita e necromancia. Então, cuidado, porque católico é católico. Católico de verdade só é católico apostólico romano. Se você é católico, mas também frequenta espiritismo, umbanda, outras vertentes, cuidado, fale com um padre, peça um direcionamento espiritual, porque você não é católico mais. Porque as crenças, tudo parece ser muito bom, mas quando você vê a fundo a crença, a fé católica, né? A fé em Jesus Cristo e a fé de outras crenças, outras vertentes, elas negam o que a Igreja Católica faz. Então, que essa história não sirva como um pretexto para a pessoa dizer que poderia frequentar outros lugares, incluindo sessões espíritas, porque tudo bem falar com os mortos. Não está tudo bem. São raríssimas exceções estudadas, investigadas, contabilizadas, de pessoas que acabam sendo, no mínimo, veneráveis, servos de Deus, e a maioria acaba sendo beatificado. Então, são exceções raríssimas. Nós temos, além dessa irmã Maria de la Antigua, que teve visões de Jesus, né? É bem específico o caso dela. Nós temos também São Padre Pio, Santa Faustina, que eu cito no começo desse áudio. São servos de Deus muito específicos. E eles não só falam com mortos, não é assim que funciona. Eles são extremamente agradáveis a Deus na caminhada da santidade e são pouquíssimos os selecionados para terem uma visão com Jesus, com Nossa Senhora, e desses é ainda mais raro, que eventualmente, como Jesus mesmo fala aqui, vejam só, ele permitiu que essa alma viesse para mostrar essa devoção. Fica sabendo também que foi por conta de tua fidelidade na prática dessa devoção que foste favorecida. Eis o porquê de eu haver permitido que esta alma, para seu próprio bem e para o bem de outros, tivesse implorar esse ato de misericórdia. Então, ele estava tentando passar uma mensagem a essa irmã que futuramente será beatificada, né? Cada coisa no seu tempo. E passar esse aprendizado a todos nós. Tanto é que hoje eu faço um áudio dizendo da importância da via sacra. Então não deturpem, não usem a história de uma exceção raríssima de alguém que também via Jesus Cristo para achar desculpa para ir em sessão espírita. Continuando, existem várias formas, na verdade, de rezar a via sacra, existem várias fórmulas. As duas mais famosas é a composta por São José Maria Escrivá e a de Santo Afonso de Ligório. A via sacra pode ser chamada de Via Crucis ou Caminho da Cruz, tá? Mas o mais conhecido aqui no Brasil é chamado de via sacra. E no próximo áudio, logo em seguida a esse, eu vou fazer em si a via sacra. Essa eu vou fazer em casa. Quem puder fazer na igreja, né, com grupos, realmente com a meditação é ótimo, mas é possível rezar a via sacra para quem não tem tempo, não tem horário, a igreja da sua região não reza a via sacra, não tem esse hábito, você também pode fazer uma oração, essa reflexão sobre a crucificação de Jesus, nosso Senhor, em casa, né? Sempre que for possível ser na igreja, que bom. Mas se não é uma realidade para você, no próximo áudio eu vou ensinar como você pode rezar a via sacra em casa, que é um exercício, assim, maravilhoso.